Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Hoje, live número 500, chegamos! O maior e melhor conteúdo de alimentação e nutrição para você que foi diagnosticado com câncer. Então, olha que importante, olha que interessante. Eu já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases no fígado. Sou nutricionista e estou há 17 anos em remissão. Para quem não conhece, remissão é quando nos exames de sangue e imagem você não vê o câncer, você não vê a doença. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje um tema muito interessante que eu trouxe especialmente para vocês, que é o FOA. Eu criei essa sigla, UFOA, né? UFOA, me desculpe, que é uma sigla que representa alguns alimentos que são os principais vilões para a mortalidade no mundo e as pessoas não sabem, o FOA. Então eu mesmo criei essa sigla, mas vou trazer dados técnicos tanto da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, para mostrar o porquê esses alimentos estão matando você, estão matando pessoas com câncer, estão matando pessoas com doença cardiovascular e outras situações. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é um pouquinho rápida, eu tenho outros compromissos depois, mas eu quero agradecer aqui a presença da Fran, do João Paulo. Bom dia, que Deus te abençoe a todos. João Paulo mandando bênção para todos, para você também, João Paulo, para Martizinha, para Zita, para Maria Catarina, para Sandra, para Jana e aqui no TikTok para o Cido, para Cícera, para Marla, para Lúpera, Lúcia, Maria Lourdes, sejam todos muito bem-vindos, espero que já estejam com a querida água para que a gente comece bem hidratado o dia. E eu vou mostrar, como eu já faço de prontidão, o principal responsável pela mortalidade. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho quais são esses alimentos associados a esse aumento da mortalidade. E talvez você pense que o principal causador de mortalidade no mundo, talvez você pense, eu não sei, seja algo horrível, que é o uso de drogas, seja crack, cocaína, heroína, maconha, tudo isso é lixo, é desgraça, é porcaria. São coisas ruins para o ser humano, muitas pessoas são viciadas e se matam usando esse lixo, essa porcaria. Não estou falando que isso não mata e que isso não é prejudicial, mas isso é 1/100º diante dos elementos que eu vou trazer para você, que é o UFOA, que é uma sigla que representa alguns alimentos. Então, se a gente fosse pensar no número de mortes que temos no mundo em relação ao uso de drogas, que é algo terrível, algo que destrói a família e destrói a sociedade, crack, êxtase, heroína, cocaína, tudo que você pensar de droga. Essa quantidade de mortes que existe, ela é 9 vezes menor, fiz essa pesquisa ontem, ela é 9 vezes menor do que o uso do álcool. Então, pessoas que consomem álcool, bebida alcoólica, elas têm uma situação gravíssima de chegar até a morte. O álcool mata, a gente já sabe disso, o uso abusivo do álcool destrói famílias, destrói pessoas, só que quem usa droga, quem usa essas drogas pesadas, a mortalidade é menor do que o álcool. Existem uma proporção de 3 milhões, estou olhando aqui os dados, 3 milhões de pessoas que morrem todos os anos em relação ao uso abusivo de álcool. E, infelizmente, os pacientes com câncer muitas vezes ficam me perguntando e falam, pode tomar um pouquinho de álcool, pode fazer isso? Eu não indico para ninguém álcool. Eu não fico sugerindo, recomendando álcool. Mas, para você ter ideia, o álcool é muito mais agressivo e muito mais popular nas mãos das pessoas do que essas drogas pesadas, que são péssimas, são horríveis, não são indicadas para ninguém. Então, quando a gente compara número de mortes, talvez você pense, o que mais mata no mundo é crack, êxtase, maconha. Sem dúvida mata. Só que o consumo de bebida alcoólica é muito mais letal, é muito mais forte para matar você do que essas outras drogas, tá bom? Em relação aos dados mundiais. Essa informação é da Organização Pan-Americana de Saúde, né? Dado de 2020.
E aí eu vou avançar mais um pouquinho. Talvez você esteja falando, mas Alexander, eu não uso nenhum tipo de droga, que bom, né? Não uso álcool, que bom, fico feliz. A maioria dos pacientes com câncer não usa, mas nós temos uma mortalidade de 8 milhões, isso mesmo, 8 milhões de pessoas no mundo que morrem todos os anos por conta do tabagismo, seja o narguilé ou narguile, não sei como é que vocês falam, seja um charuto, cigarro. O tabagismo é responsável por 8 milhões de mortes no mundo. Até o momento, em relação à mortalidade do câncer mundial, o cigarro é o principal responsável. O álcool também é responsável, mas o cigarro também tem a sua parcela de culpa, a sua parcela de letalidade, de morte, de destruição, de fim para a sua vida. Então são 8 milhões de vidas retiradas por conta dessa desgraça chamada cigarro. Lembrando que 7 milhões de pessoas fumam diretamente e 1,2 milhão fumam indiretamente. Se a gente fosse falar um número preciso, seriam 8,2 milhões de pessoas morrendo por conta desse cigarro. Alexandre, o que é fumo indireto? A esposa do cara que fuma, o filho do cara que fuma, o sobrinho, o vizinho, a pessoa que está ali do lado aspirando aquela fumaça terrível e mortal. Então nós temos 8 milhões de mortes, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, dados de 2022. Aí você fala, então já vimos que os grandes vilões são cocaína, heroína, crack, álcool e tabagismo. Mas eu quero olhar a sua realidade. A realidade das pessoas que me acompanham nas redes sociais não usam drogas, não usam álcool, não usam tabaco. E muitas vezes me perguntam por que estão com câncer. Aí eu vou mostrar o dado real para vocês. As pessoas estão com câncer por conta, na maioria das vezes, do seu estilo de vida. Mesmo a questão genética. O seu estilo de vida propicia um ambiente favorável ao câncer. A forma com que você se relaciona com os alimentos cria ambientes favoráveis para que o câncer se desenvolva. E você vai me falar, poxa, Alexandre, não estou entendendo. Então eu vou trazer alguns dados científicos para essa questão da alimentação, que é o seguinte: excesso de peso é extremamente perigoso para a saúde sua, por dois grandes motivos. Excesso de peso, seja o gordinho, não estou falando nem do obeso ainda, o obeso também tem um risco maior. O excesso de peso ele pode propiciar condições para que uma célula saudável se torne cancerígena. Olha que interessante. Excesso de peso, o cara que é gordinho, que está ali acima do peso, ele cria condições para que uma célula sua que está saudável se torne cancerígena. Isso daí acontece porque o nosso corpo não foi feito para ficar acima do peso. Nosso corpo não foi constituído, formado para ficar acima do peso. E o principal inimigo seu está na sua despensa. O principal inimigo seu não é... É claro que cigarro faz mal, cocaína faz mal, crack faz mal, tudo isso é lixa, porcaria. Mas esse não é o seu principal inimigo. O seu principal inimigo é a despensa sua, que tem alguns alimentos que colaboram para que você ingira calorias excessivamente. Eu vou mostrar quem são esses alimentos, tá bom? Já vou abrir essa caixa preta e mostrar quem são esses alimentos. Mas antes de mostrar quem são esses alimentos, eu vou mostrar quantas pessoas já estão com uma condição favorável para desenvolver o câncer, que é a pessoa que está acima do peso. Você que está acima do peso, você já está criando uma condição hoje para desenvolver câncer. Infelizmente, não gostaria disso, mas é a realidade. Eu não posso ficar dourando a pílula, não posso ficar passando a mão na cabeça de algo grave que é alguém que está acima do peso. É grave você estar acima do peso. É muito perigoso para você estar acima do peso, mesmo que não tenha câncer. Se tiver, é mais intenso ainda. O próprio oncologista fala que quem está acima do peso aumenta o risco de recidiva, aumenta o risco do câncer voltar. Então, quando eu falo do excesso de peso, eu estou falando de 2,3 bilhões de pessoas. A gente está chegando em 8 bilhões de pessoas na Terra. Nós estamos falando praticamente de mais de um terço da população mundial com excesso de peso, com condições para morrer de câncer ou morrer de doença cardiovascular. Me lembro ontem que alguém mandou uma mensagem e falou, nossa, que Deus nos livre dessa doença terrível. Sim,
eu também desejo que ele nos livre, mas não adianta ele livrar você se você continua na despensa com alimentos que exageram na sua caloria, exageram na sua dieta. Não adianta ter uma luz divina, uma proteção divina, se você cria condições para destruir a sua vida todos os dias comendo alimentos excessivamente calóricos e alimentos que podem fazer com que você desenvolva câncer no futuro. Não é meu desejo, porque eu já tive, mas é possível que isso aconteça. Então nós vamos mostrar e ver que muitas vezes alimentos naturais, muitas vezes as pessoas colocam que o industrializado é o grande vilão. Ele é vilão, sem dúvida alguma, e eu vou mostrar para vocês, mas não é só ele, e é aí que mora o perigo, né? Aí que mora o problema. Aí, Milene, comida mata, isso é fato, excesso é um veneno. Se for comida, não mata. O problema é que as pessoas não comem comida, Milene. As pessoas se enganam que estão comendo comida e estão comendo alimentos processados. Eu nem falei de industrializado, ele é processado. Ele está entre o industrializado e o natural. Então a comida não mata, a comida é algo bom. O problema é que as pessoas não comem comida. Elas comem o de ultraprocessados, que aí sim seria o produto industrializado. Aí eu coloco para você, quem que é o ultraprocessado, Alexander? Hambúrguer industrializado, nuggets industrializado, pizzas, biscoitos, bolos caseiros, massas prontas, massa folhada, coxinha, salgado, salgadinho de pacote, refrigerante. De forma geral, as pessoas já sabem que esse industrializado é ruim. O paciente com câncer já tirou, é comum ele tirar esse alimento, né? Mas as pessoas que não têm câncer, não, ela não tirou, ela acha que isso é natural. Mas onde é que mora o perigo do paciente com câncer? Ele continua dando mão para o nosso querido FOA, né? O F, de farinhas e farelos que vocês comem adoidado, seja de aveia, seja de arroz, seja de qualquer outra mistura de farináceo, porque isso é uma bomba de carboidrato para engordar você. Mesmo as pessoas vegetarianas, que não consomem, como a gente sabe, a questão dos alimentos cárneos, que não é o grande vilão na alimentação, farinhas e farináceos, farinha de aveia, acabam aumentando muito a caloria da sua alimentação e engordando você. Então você que largou o industrializado e fica abraçando bolinho caseiro, fica abraçando farináceos, fica abraçando massas e pães, você está contribuindo para o ganho de peso corporal seu e da pior espécie, que é de gordura. Quem está acima do peso, eu me assusto quando a pessoa fala que está comendo farinha de aveia de manhã. Se ela tivesse desnutrida, se ela tivesse numa situação bem emagrecida, bem intensa, daria até para entender ela comer uma farinha de aveia em algum momento ou outro. Mas não, a maioria das pessoas que está comendo farinha de aveia ou farinha sem glúten, outras farinhas que vocês queiram, estão acima do peso. Então ela já está contribuindo mais um pouquinho para esse aumento da gordura corporal, que é um gatilho, uma bomba para formar câncer. Excesso de gordura corporal ajuda a formar câncer, isso já é conhecido. Então, o segundo item, né, ultraprocessado, o segundo item, as farinhas e farelos, e aí eu entro em outro item, que é, por exemplo, às vezes a pessoa é vegetariana e ela faz uma berinjela milanesa, e ela faz com óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, que são óleos refinados, cheios de substâncias tóxicas prejudiciais à sua saúde. Então contribui mais ainda para o ganho de peso. Eu estou falando no Brasil de mais de 100 milhões de pessoas que estão acima do peso. 100 milhões de pessoas que estão com o inimigo no corpo e estão propiciando condições para formar a doença que mais mata, né? E aí eu mostro para vocês, 30 milhões de pessoas morrem todos os anos por doença cardiovascular e por câncer. 30 milhões de pessoas. 30 milhões de pessoas. É muito grande esse número. É guerra, é mais do que guerra mundial. 30 milhões é muita gente. E o inimigo não... É claro que o inimigo é arma, cocaína, êxtase. Claro que isso é inimigo. Mas o inimigo seu está na sua despensa e você não prestou atenção nisso. Você continua comprando farinha de aveia, farinha de farelo, continua fazendo bolo caseiro, continua
colocando inimigos dentro da sua despensa para destruir você. E você não percebeu isso. Então essa live é um alerta. O outro item, né, que eu vou citar, o último, mas não menos importante, é o açúcar. As pessoas consomem açúcar demais. Vai fazer café, põe açúcar. Vai fazer bolo, põe açúcar. Vai fazer um doce, põe açúcar. Tudo é açúcar. Ah, vou para adoçante. Não resolve. Você continua com um paladar doce e continua ingerindo carboidrato em excesso. Não muda. Então é importante que você entenda que esse UFOA, que é uma sigla que eu criei, são os principais responsáveis por você estar aumentando o consumo de calorias. Se você está acima do peso, para com essa besteira de ficar comendo bolinho caseiro, de comer farelo, de comer pizza, de comer bolacha de água e sal, pão de forma recheado. O que salva desses pães é o pão francês, que eu já falei. Eu sempre comento isso. O que salva daquilo que a gente tem de industrializado. As pessoas se entopem de farinhas e farináceos e falam, eu não estou comendo industrializado. Você está comendo um alimento processado que não deveria fazer parte da sua alimentação, que não deveria estar junto com você. Tá bom? Então a live hoje era rapidinho. Eu quero agradecer aqui a atenção de vocês e coloquem aqui debaixo se vocês estão consumindo ainda farinhas sem glúten e farinhas comuns que você compra no supermercado. Coloquem aqui debaixo se você consome óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, se você ainda consome o açúcar, se você consome ultraprocessado. Eu não sei, eu não conheço ainda você. Espero ser eu o seu nutricionista e eu fico em contato aqui nas redes sociais, tá bom? Então, um grande abraço, live 500 de presente para vocês e a gente continua aqui firme e forte trazendo informação de qualidade. Um grande abraço.